Nessa noite, aproveitando que todos estão de pé, queria convidar a todos a abrir a Bíblia. Primeiramente, em Lucas 17, versículo 11, e depois Segunda Samuel, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo és o Senhor, ó Deus de Israel. Lucas 17, 11. 2 Samuel, capítulo 11. Amém? Glória a Deus. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Até aí. Vamos lá em 2 Samuel 11 agora, por favor. Glória a Deus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou a Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Até aí. Podeis assentar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, fala conosco, ó Deus de maravilha, nesta noite. Que o Senhor venha, ó Pai querido, falar em nossos corações através dessas palavras, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus, Senhor, amém. Irmãos, é uma palavra muito simples, muito conhecida, mas que Deus tem falado no meu coração já há bastante tempo. Há 2 semanas atrás, a gente tem um trabalho ali na casa de recuperação. Estava eu, o presbítero Clésio e o diácono Gabriel. A gente foi lá fazer essa obra de Deus lá, para a honra e glória de Deus. E a gente chegou ali naquele lugar, e eu já estava orando durante o dia, jejuando durante o dia, falando: Deus, dá a palavra. E nada de palavra aparecer. Nada. Eu falei: então não é eu acho que é o Gabriel. E aí a gente chegou lá nessa casa, falou assim: Gabriel, hoje você vai trazer a palavra. E nessa hora veio um rapaz, acho que ele usou lá e nunca mais voltou, ficou, coitado. Ele ficou meio fraco das ideias. E ele chegou lá e veio conversar com o Gabriel: ô, meu irmão, não sei o quê, cumprimentou ele, deu Pai do Senhor, aí ele virou para mim assim: ô, pregador. Eu falei assim: tem jeito não, hoje não tem jeito. E aí eu peguei essa Bíblia e comecei a folhear: ó, meu Deus, fala comigo, Senhor, me dá uma palavra aqui para poder trazer. Aí o presbítero Clésio: ó, está procurando a palavra aí, irmão? E nessa hora a palavra apareceu. E eu falei: mas o que eu vou falar dessa palavra aqui, Jesus? E deixei Jesus usar, e foi uma bênção ali, glória a Deus. Só porque depois disso, essa palavra continuou a falar no meu coração, e ela ficou falando, martelando ali o tempo inteiro. Durante essas 2 semanas, falando. E aí eu recebi o convite do nosso irmão Cleomar Poer, co-pastor evangelista. E eu comecei a orar de novo, pedindo a Deus: Deus, me dá a palavra.
e vinha essa palavra na minha mente o tempo inteiro. Meu Deus, me dá a palavra. E vinha essa palavra. E aí chegou um momento que realmente Deus confirmou que era essa palavra. Amém? Neste momento, queria também glorificar a Deus por essa imensa oportunidade. É complicado estar aqui em cima, segurando esse microfone, só Deus sabe. Que seja Ele e não seja eu que esteja falando. Amém? Porque a última vez que eu senti desse jeito, eu estava na sala de cirurgia, aguardando fazer cirurgia de apendicite. Tão nervoso que eu estou. Mas Deus vai dar a vitória em nome de Jesus e vai falar conosco. Amém? Queria agradecer o nosso evangelista co-pastor Clamar Poia pela oportunidade. Agradecer a nossa missionária Sônia, a todos os obreiros desse altar que nos apoia aqui intercedendo, nos apoia aqui dando glória a Deus, avivando o culto. Queria agradecer a nossa pastora Vilcelene Vidal, o nosso pastor Lindomar Silva, está longe, mas confiou a obra nas nossas mãos, então estamos aqui para fazer com esmero, com dedicação, com muito amor. Amém? Então, vindo para a palavra, Jesus ele estava caminhando entre a Galileia e Samaria, indo em direção a Jerusalém. Naquele momento ali, já indo em destino a cumprir aquilo que ele veio a essa terra, morrer por nós na cruz do Calvário. E ele estava a caminho de Jerusalém nessa hora. E Jesus, ele, acredito, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, andando ali nessa divisa entre cidades ali, né, entre Galileia e Samaria, já acredito eu que na intenção de encontrar com esses 10 leprosos, para dar a cura a esses 10 leprosos que passavam muitas dificuldades por conta dessa doença que é terrível. E quando Jesus estava adentrando naquela aldeia, veio esses leprosos a gritar e falando: Jesus, mestre, tem de misericórdia de nós. Só que para vocês terem uma ideia, naquela época, existia uma lei que todo aquele que tinha lepra deveria ficar a 100 passos daquele que ele queria conversar. Então esse pessoal, esses 10 leprosos, estavam a 100 passos de Jesus, no mínimo. E a lepra é uma doença que, não sei se os irmãos já teve a oportunidade de ver. Eu, quando era criança, tinha muito aquele pessoal que passava na carroça lá, o pessoal do leprosário, começava a pedir alimento, e a gente olhava que muitos deles estavam deformados, muitos deles faltavam membros, faltavam dedos, faltava alguma parte do corpo, tinha feridas muito grandes. Só que esse povo sumiu, não sei o que aconteceu, acho que depois que eu mudei lá de onde eu morava, lá, eu nunca mais vi. E é uma doença muito triste, ela ataca a pessoa e ela vem destruindo a pele ali, ela vem atacando os nervos, ela ataca o nervo, ataca o osso, chega um momento que a carne necrose tem que cortar. E é uma doença transmitida por uma bactéria, e ela pode ser proliferada também pelo ar. Então, se uma pessoa tiver lepra e tossir, alguma coisa assim, se você estiver próximo, você corre o risco de pegar. Mas a medicina avançou bastante nos últimos tempos. Hoje o pessoal chama a lepra de hanseníase, não sei se vocês já ouviram falar. E a hanseníase é a lepra atual, tem tratamento. Se for tratado rápido, talvez a pessoa não tenha nem sequela, mas se a pessoa não tratar, leva até a morte. Naquela época era muito difícil as coisas. E o pessoal, todo mundo que tinha lepra, era separado, segregado, ficava fora da cidade. Não podia nem entrar na cidade. E vivia ali mendigando. Para eles poderem sobreviver, eles juntavam em grupos, para poder ter o que conversar, ter alguém ali para poder ajudar um ao outro, curar as feridas, tentar amenizar as dores. Então esse pessoal sempre andava junto, em grupos. E ficavam pedindo sempre ajuda, esmola. E o pessoal sempre ajudava. Passava lá, deixava alimento nos locais ali específicos, eles passavam e eles se alimentavam ou pegavam ali e faziam depois. E a lepra, ela aqui é associada como o pecado. O pecado é a lepra da nossa alma. Muitos de nós temos a lepra nas nossas vidas. Muitos estamos em pecados neste momento. Muitos de nós temos feito coisas que, ao nosso ver, são coisas normais, são coisas que não é pecado, porque acaba que, como a hanseníase ela começa com manchas pequenas que traz dormência na pele. Muitas das vezes a gente está adormecido para a palavra de Deus
e não consegue sentir que a gente está fazendo algo de errado. E a lepra, ela toma conta da vida da pessoa, destrói a vida da pessoa até a morte. A lepra na alma da mesma forma, vai nos afastando de Jesus, conforme esses 10 leprosos estavam a 100 passos de Jesus, porque eles não poderiam chegar perto de Jesus. Mesma coisa é a gente quando a gente está em pecado, a gente fica afastado de Jesus. A gente até grita com força, tenta, e muitas vezes todas as vezes Jesus está a nos escutar, só que muitas vezes a gente não consegue ouvir, a gente não consegue perceber que Ele está à nossa espera, está nos esperando e nos aguardando ali. A gente precisa, mais do que nunca, nos afastar dessa lepra, que é o pecado. O pecado, muitas vezes, ele vem com uma simples coisa. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho ali do ensino bíblico para a mocidade, e é mais ou menos nesse sentido que acontece nas vidas da gente. A gente acha que faz uma pequena coisinha, e essa pequena coisinha traz uma coisa um pouco maior, um abismo puxa o outro. Muitas das vezes a gente fala mal do irmão, e esse falar mal do irmão começa a gerar fofoca, e essa fofoca faz o irmão sair da igreja, e esse irmão acaba indo para o mundo, e se perdendo no mundo, e até mesmo podendo perder até a salvação. Então a gente tem que tomar cuidado com os abismos que o pecado nos traz. O pecado é muito complicado. Muitas vezes a gente faz as coisas pensando que a gente não está pecando. Porque nossa mente já está anestesiada, ela está dormente ali para as coisas, para a palavra de Deus. A gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está fazendo. Essa palavra é o nosso guia, essa palavra tem tudo aquilo que a gente deve seguir. Essa palavra é viva, ela é o próprio Jesus Cristo, que nos livra de toda a lepra. E nós precisamos, cada vez mais e mais, buscar esse Jesus. Nós precisamos gritar como esses leprosos gritaram. A lepra ela é tão complicada que ela ataca até a garganta da pessoa. Imagino eu que esses leprosos devem ter gritado com muita força, porque a garganta já estava machucada com a lepra. E eles estavam ali gritando com muita força, 100 passos. Jesus, tende misericórdia de nós. E Jesus naquele dia teve misericórdia deles. Amém? Glória a Deus. Um exemplo de pecado, muitas vezes a gente acha que, indo na outra palavra ali em 2 Samuel 11, Davi, os soldados, o exército de Davi estava guerreando. Naquela hora, peraí, glória a Deus, aleluia. Desculpa que vocês me perdoam. Aleluia, Jesus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon. Naquele momento, Israel estava em guerra contra os filhos de Amon. Só que Davi não foi junto. Davi poderia ter ido junto com eles, e não foi. Davi ficou lá no palácio real, e chegou um momento que ele estava dormindo numa tarde. E ele, depois de ter dormido, ter descansado, ele foi passear pelo palácio, no terraço lá da casa real, e ele avistou Batseba. Davi, ele poderia estar nesta hora, em vez de estar dormindo e passeando logo após dormir, ele poderia muito bem estar orando a Deus naquela hora. Poderia muito bem estar perguntando para os seus informantes ali, como é que estava a guerra. Mas ele não estava preocupado com nada disso. Ele estava sendo autossuficiente naquela hora. Ele viu que naquela hora ele não estava precisando de Deus. E a gente não pode, de forma alguma, ser autossuficiente. Nós dependemos desse Deus glorioso que nos dá os caminhos, que nos dá as direções, que nos protege e nos guarda.
Naquele momento ele estava dormindo. Ele poderia muito bem estar orando. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes que a gente poderia estar orando e estar dormindo? Quantas vezes que a gente poderia estar na igreja e vai passear para comer um x-salada? Quantas vezes, irmãos, que a gente poderia estar aqui na casa de Deus, fazendo algo para a obra de Deus, e a gente está passeando no shopping? É muito fácil ir para o shopping, é muito gostoso ir para o shopping, né? Mas a gente precisa de estar fazendo a obra de Deus a todo momento. Nós devemos ocupar as nossas mentes com as obras de Deus, com as coisas de Deus, com as coisas do alto. E muitas das vezes a gente está preocupado com as coisas do mundo. O que vai acontecer com o jogo do Flamengo? Eu nem gosto de futebol, mas vou ver aqui na minha mente. O que vai acontecer no jogo do Flamengo lá? Será que o Flamengo vai perder de novo? Em vez de estar lá orando, em vez de estar buscando, em vez de estar se enchendo da graça, da glória de Deus. Irmãos, Davi, ele simplesmente, esse foi o primeiro pecado dele. Ele cobiçou a mulher do próximo. Ele estava ali e viu Batseba tomando banho, se lavando ali, né? E acabou cobiçando a mulher do próximo. E como eu havia dito agora há pouco, um pecado puxa o outro, um abismo puxa o outro, ele acabou adulterando, que é um pecado muito sério. Todos os pecados são sérios, todos os pecados levam para o inferno, mas adultério é muito, muito pesado. E depois disso, não contente com isso, viu que fez uma grande coisa errada, tentando corrigir aquilo que era incorrigível. Acabou que Batseba concebeu um filho naquela hora, ela ficou grávida. E ele começou a fazer algumas tramóias ali, algumas coisas ali, para poder forçar com que Urias deitasse com a Batseba e ficasse como se o filho fosse de Urias e não dele. Só que Urias era muito fiel. Urias era um soldado fiel, um dos melhores soldados de Davi. E mesmo Davi autorizando ele ir para casa, ele não achava justo ir para casa e deixar os seus companheiros sozinhos aonde eles estavam. E acabou que ele não foi. Chegou um momento que Davi embebedou Urias, fez com que Urias se embebedasse, para que ele voltasse para casa bêbado e dormisse com Batseba. E ele também não foi. Ele continuou sendo fiel, mesmo bêbado ali, ele continuou sendo fiel, e não foi. E chegou um momento que Davi colocou Urias à frente ali do exército para que morresse na batalha. Todos que estavam à frente, a facilidade de ser atingido e ser morto era muito grande. Então Davi, a única solução que ele achou foi assassinar o próximo, assassinar o melhor soldado dele. E isso traz um pecado, um abismo puxa o outro, e foi abismo sobre abismo, e na hora que Davi viu, já era tarde demais. E aconteceu que ele não se caiu por si. Ele ficou ainda achando que era o dono da razão. O Espírito Santo de Deus já estava triste com ele. E o Espírito Santo estava muito triste com ele, mas eu não tinha percebido que o Espírito Santo estava afastando dele. E mais para frente, no capítulo 12, o Natan, o profeta, repreende Davi. E ele traz a seguinte mensagem: E o Senhor enviou Natan a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso.
E pela cordeira tomara a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Nessa hora Davi caiu em si. Caiu em si do tamanho pecado que ele cometeu. E muitas das vezes vem o viajante nas nossas vidas. O viajante bate na nossa porta. O viajante nessa hora é a tentação. E a gente está ali para decidir o que a gente vai fazer. Se a gente vai matar a cordeira do próximo ou se a gente vai afastar a tentação da gente. A tentação chega para todos. A tentação, ela vem para nos testar mesmo. Mas a gente tem que estar fiel, tem que estar firme na palavra de Deus, tem que estar em oração e jejum, tem que estar buscando ao Senhor para que não venha cair em tentação. Davi caiu nessa tentação. O viajante veio e ele foi lá e matou a cordeira do pobre. Ele fez isso com Urias. Ele fez isso também com Batseba. Ele acabou acabando com o casamento de Urias, acabando com a vida de Urias, acabando com o casamento de Batseba. Foi muito egoísmo naquela hora. E egoísmo tamanho que, muitas das vezes, quando a gente está em pecado, a gente acha que, pelas manchas dormentes da nossa vida do pecado, que a gente está cheio delas ali no momento que a gente está em pecado, a gente não consegue enxergar os nossos defeitos. A gente não consegue sentir que Deus está tocando na gente, falando assim: ô, acorda, está na hora de você parar de fazer o que você está fazendo, a pele está dormente. E aí a gente consegue enxergar a mancha do nosso irmão e começa a falar para o nosso irmão: ô, você está manchado aí, mas não está vendo que a gente está todo cheio de ferida, está todo manchado. O pecado, ele deixa a gente cego e egoísta. Aleluia. E nessa hora, Davi caiu em si. Veio um grande remorso sobre ele, um grande arrependimento. Remorso não, arrependimento. E ele viu o tamanho pecado que ele cometeu. Em Salmos 51, a gente consegue enxergar isso que aconteceu na vida de Davi. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Davi estava profundamente arrependido nessa hora. Foi logo depois de Natã conversar com ele, e ele vê o tamanho do pecado que ele havia cometido, o tamanho da transgressão que ele cometeu naquela hora. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que a gente é santo demais, e a gente já está afundado no pecado, cheio de lepra, cheio de deformações. Já estamos começando a ter a nossa alma não mais como semelhante ao nosso Senhor Jesus. Deus fez nós semelhantes a Ele. E neste momento o pecado transfigura a nossa alma, deforma a nossa vida. E é momento, irmãos, da gente procurar a Deus, como esses 10 leprosos procuraram Jesus naquela hora, e gritar com grande brado, com grande busca,
Vamos buscar esse Deus glorioso para que Ele venha lavar as nossas vidas, lavar a nossa alma, tirar todo o pecado de nós. Muitas vezes a gente fica pensando, nossa, teve uma campanha de 7 quinta-feira, falando de temor e avivamento, e nada mudou na minha vida. Irmãos, muitas vezes existe algo que nos impede de sentir a presença de Deus. Estamos manchados com a lepra, e a nossa pele está toda dormente. Deus está tocando na gente e a gente não está sentindo. Deus está falando para a gente, mas a lepra já consumiu nossos ouvidos, a gente não consegue mais escutar. Irmãos, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Nós precisamos mais do que nunca buscar esse Deus glorioso. Temos essa oportunidade gloriosa esse mês, irmãos. Que oportunidade gloriosa. A oportunidade de março estar mergulhado em Jesus. E que façamos deste março um start para as nossas vidas de oração e de jejum, um start para as nossas vidas de busca, de leitura da palavra de Deus, de estudo. Deus está nos tocando nessa hora para que a gente venha buscar mais, para que a gente venha nos lavar desse pecado que é a lepra. Um ponto importante também que Deus coloca no meu coração aqui agora, é que nós também fazemos os outros pecar. Batseba, o que a Batseba estava fazendo ali naquele lugar, tomando banho naquela hora, mostrando o corpo? Muitas vezes a gente faz o nosso irmão pecar sem ver. Muitas vezes a gente faz coisas que fazemos o nosso próximo pecar. Usamos roupas que não deve, ou então falamos palavras que não devíamos falar, trazendo a ira ao nosso irmão e fazendo com que o nosso irmão venha a pecar. Então a gente deve vigiar a todo momento. A vigilância faz parte da nossa vida. Não adianta nada a gente orar e não vigiar. Da mesma forma que não adianta nada a gente vigiar e não orar. Precisamos vigiar e orar o tempo inteiro, a todo momento. Precisamos estar vigiando e orando a Deus. Vigiando e orando e buscando, jejuando a Deus. Para poder estar mortificar essa carne. Mortificar essa carne que fica sujando a nossa alma. Que fica trazendo lepra para as nossas vidas, para a nossa alma. Precisamos mais do que nunca mortificar essa carne, e a gente só mortifica essa carne através de jejum e oração, através de renúncia das coisas desse mundo, através de abandonar aquele pecadinho que a gente tem lá, que a gente não consegue abandonar. Muitas vezes a gente está ali precisando orar e a gente está fazendo coisa que não deve, está assistindo a televisão, está jogando no celular, jogando joguinho no celular, está na rede social. A gente tem que largar disso, porque acaba que uma hora ou outra a gente acaba pecando por causa disso. E peca mesmo, porque a gente deveria estar buscando a Deus. Deus já deu como mandamento aqui orar sem cessar. A gente deve orar sem cessar. Só que no momento a gente fica intertido com as coisas deste mundo. Este mundo acaba tirando a gente da presença de Deus. Acaba sujando as nossas vidas com a lepra. Precisamos, mais do que nunca, sair desse abismo, que puxa outro abismo, que puxa outro abismo, que acaba com nossa vida, que acaba a nossa vida com Deus, que acaba a nossa vida com a nossa família, que acaba com a nossa salvação. Mais do que nunca, a gente precisa buscar esse Deus para que a gente venha ter temor de Deus nas nossas vidas, nas nossas almas, temor, fervor dos céus, para que a gente venha transbordar desse Espírito Santo glorioso. Amém? Glória a Deus. Então faltou muita vigilância a Davi aqui. Davi podia ter vigiado. Ele podia estar orando, ele podia estar fazendo aquilo que ele deveria fazer como rei, preocupado com o seu exército que estava ali contra o povo de Amon. E ele não, ele estava dormindo, bem tranquilo. Quantos de nós, irmãos, estamos dormindo na hora que a gente deveria estar buscando a Deus? Quantos de nós, irmãos, que não tem mais uma vida de oração? Quantos de nós, irmãos, que o Espírito Santo vai lá e acorda a gente de madrugada, a gente só vira para o lado e continua a dormir? Precisamos mais do que nunca orar sem cessar, irmãos. Buscar esse Deus maravilhoso aí, irmãos. Encher dessa graça gloriosa, irmãos. Amém, irmãos? Voltando aqui. Aos 10 leprosos. E
Naquela hora eles levantaram a grande voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende misericórdia de nós. Só Jesus para ter misericórdia das nossas vidas. Ele é tão misericordioso, que Ele nos amou tanto, que Ele desceu do céu de glória, desceu daquele trono dele maravilhoso, dos céus ali, e veio a essa terra morrer por nós na cruz do Calvário. Mesmo sem a gente conhecer Ele, Ele já veio aqui e fez isso por nós. Esse Jesus é glorioso, irmãos. Esse Jesus nos ama demais. É um amor que não tem como medir, não tem como falar. E naquela hora Jesus falou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. Ide e mostrai ao sacerdote. Naquela hora, eu acredito que esses leprosos estavam esperando mais. Eles estavam esperando que Jesus colocasse a mão na cabeça deles e falasse assim: ser limpo. Orasse a eles ali naquela hora e determinasse que eles fossem limpos. E a gente vê aqui que Jesus simplesmente falou: vai e mostra para o sacerdote. Vai e mostra para ele. E a gente vê aqui o tamanho da fé desses leprosos, que confiaram em Jesus naquela hora e fez conforme ele havia falado. Muitos de nós falamos que temos fé, falamos que cremos em Jesus, mas não confiamos na palavra dele, não confiamos naquilo que ele traz para nós aqui todas as noites aqui, ó, todas as noites de culto, todas as tardes de adoração e milagre, todos os momentos que Jesus tem falado com nós e a gente fala assim: não, essa palavra não foi para mim. Jesus fala com nós a todo momento. Essa igreja, meu Deus, é maravilhosa, irmãos. Nós recebemos a palavra verdadeira, nua e crua, como ela deve ser dita, como ela deve ser proferida. Temos recebido essa palavra, irmãos. Tem dias, irmãos, que eu vou ser sincero para os irmãos. Essa palavra, ela constrange, ela mostra tudo aquilo que a gente precisa fazer. Tem dias que eu fico vermelho ali que nem um pimentão. Se você viu que eu estou vermelho igual um pimentão, é porque eu estou sendo destruído por dentro com essa palavra. E ela tem falado muito comigo, irmãos. E eu acredito que tem falado muito com vocês. Mas não deixa a lepra distorcer essa palavra nas suas mentes, não, irmãos. Não deixa. Receba essa palavra e muda de atitude. Muda. Verdadeiramente muda daquilo que você tem feito. Deixa tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Temos muitas coisas que a gente cria como se fosse uma estimação para a vida da gente. Larga desse pecado de estimação. Esse pecado tem te afastado de Deus, tem te impossibilitado de ver a gloriosa presença de Deus. Larga esse pecado. Vai doer? Vai doer, vai doer. Vai doer muito. Mas logo, logo você vai estar liberto. Aleluia, eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos, coisa rápida, coisa que Deus está trabalhando no meu coração. Tem doído pra caramba, mas eu estou me libertando. Em nome de Jesus eu vou conseguir me libertar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de carro, apaixonado por carro. Eu trabalho com carro, fiz faculdade voltada a carro, fiz curso profissionalizante voltado a carro. Tudo que tem mecânica envolvida, eu sou apaixonado. E meu hobby não é nada diferente como um carro. Tem 2 carros velhos lá em casa. Luísa, acha bom, viu? Ela sofre, tadinha. E Deus tem transformado meu coração. É uma bijuteria que tem me afastado de Deus. É uma bijuteria que tem me dado muito prejuízo no sentido espiritual, no sentido material também. E eu tenho esses carros, e esses carros eles acabam me tirando da presença de Deus. Muitas das vezes eu deixo de estar orando, eu deixo de estar buscando para poder mexer nesse carro. Só que chegou num momento que Deus tem feito tanta transformação na minha vida que eu gostava tanto de ir no encontro de carro antigo. E eu ia nesses encontros e achava o máximo, né, estar ali. E chegou um dia, esses dias atrás, acho que dia 16 de janeiro, tinha um encontro lá em Goiânia. Encontro, como se diz assim, quem gosta de encontro é um encontro top das galáxias, né? Aquele melhor que existe, cheio de carro. Falei, eu vou.
arrumei tudo para ir, o carro já estava funcionando perfeito. Falei assim, hoje eu vou. E aí eu cheguei lá em casa para lavar esse carro na sexta-feira, que era sábado que eu ia, porque eu também não troco vir na igreja para poder ir no encontro de forma alguma. Nunca vou fazer isso. Já fiz muito, mas chegou num momento da minha vida que Deus me transformou tanto, que eu também não tenho coragem de trocar a presença de Deus, de estar aqui na casa de Deus adorando Ele, para poder ir no encontro. E no sábado, eu cheguei sexta-feira, eu vou lavar esse carro, e eu vou zerar ele, não sei o que, cheio de plano. Chegou em casa, meu coração fechou. Me bateu um desânimo. Eu falei assim, não vou mexer com isso não. E não mexi no carro. No outro dia, coração fechado, eu acordei cedo, empurrei o carro para frente. Falei assim, agora eu vou lavar ele. Lavei esse carro, coração fechado, e coisa estranha, oh meu Deus, se não for para eu ir, me dá um sinal. E o coração já estava fechado e eu querendo sinal. E aí, peguei e lavei esse carro e tal. Heloísa veio para cá para poder fazer não sei o que na igreja. Falei assim, ó, Heloísa, eu estou indo. Acho que estava vendendo bazar aqui na porta. E aí eu fui. Peguei o carro, funcionei ele. O carro deu um trabalho para funcionar. E, oh, meu Deus, me dá um sinal. E eu continuei. E funcionei esse carro e tal. Passei num lugar, falei assim, vou comprar um estopa ali. Vai que esse carro dá problema, né? Pelo menos eu limpo a mão. Aí comprei um estopa e falei, agora eu vou abastecer ele. Abasteci o carro. Aí, na hora que eu estou subindo na rua, tinha um sinaleiro ali, abasteci no Maçute, falei, sinaleiro fechado, eu vou subir a rua aqui da Vila Formosa e eu corto por dentro. E o coração fechou ainda mais. Eu falei assim, oh meu Deus, me dá um sinal. E eu virei a esquina, peguei aquela rua lateral ali do Bisonotto, de repente o carro começou a falhar, e falhar, de repente pagou. Não funcionou mais. Oh, meu Deus, obrigado pelo sinal. Aí fui ver o que tinha acontecido, né? Abri o capô do carro lá, comecei a mexer, o motor quebrou por dentro, quebrou a engrenagem do comando e prejuízo está aí até hoje. Estou arrumando para ver se eu vendo esse carro. Já coloquei no meu coração, vou vender esse carro. Esse carro não é para a glória de Deus, esse carro tem me afastado de Deus. Esse carro eu tenho ele desde quando eu era namorado da Heloísa. E ela, desde sempre, ela tem ciúme desse carro. Mas Deus vai me libertar desse carro em nome de Jesus. Quem quiser comprar um Opala aí, estou vendendo, viu? Baratinho. Só 180 mil reais e vai embora. E a gente tem que libertar dessas coisas, essas bijuterias que a gente tem. O pastor trouxe uma palavra gloriosa esses tempos atrás aqui, falando sobre essas bijuterias. E Deus tem constrangido a minha alma, tem falado conosco de forma gloriosa aqui nessa igreja. Então, não deixa que a lepra distorça aquilo que Deus está trazendo no coração do pregador da noite. Muitas das vezes, a gente quer ouvir uma palavra que venha confortar o nosso ego, venha alegrar o nosso coração, mas é necessário, muitas vezes, a gente ouvir uma palavra dessa sobre pecado, porque a gente vai acostumando com as palavras mais doces, mais macias, aí, mais tragáveis, né, ao nosso coração, e acaba indo para o mundo, cometendo o pecado, e nos afastando da presença de Deus, nos enchendo de lepra. Chega um momento que a gente vai estar igual os 10 leprosos, só vai conseguir chegar a aproximar de Deus a 100 passos de Jesus. A 100 passos de Jesus a gente vai conseguir falar com Ele e, com muita dificuldade, clamar a Ele para que venha nos libertar. O pecado é desse jeito, irmãos. Ele vem devagarzinho, vai entrando nas nossas vidas e vem nos destruindo. Na hora que a gente vê, a gente já morreu por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte, todos nós sabemos disso. E quando a gente acorda, já é a hora do juízo final. E aí a gente perde a nossa salvação. É momento, irmãos, de hoje, não deixar para amanhã, de hoje, a gente buscar esse Deus maravilhoso, nos libertar deste pecado, nos aproximar mais de Jesus em oração, em clamor, em jejum. Aproveita o marços mergulhados em Jesus para ser um pontapé inicial para a nossa vida de oração e jejum. Faça o seu jejum direito, faça o seu jejum da forma correta, que não seja um regime só,
mas que tenha oração, que tenha leitura da palavra, que tenha um momento ali de adoração. Busque esse Jesus, não deixe de vir na vigília. Como que a vigília foi gloriosa nessa última segunda-feira. Quem esteve aqui viu como foi muito bom. Foi maravilhosa a vigília aqui na segunda-feira. Não deixe, não falte a vigília nessa próxima sexta, vai ser bênção. Deus estará aqui conosco. Esse Jesus estará falando conosco na próxima sexta, irmãos. Venha, se tiver a oportunidade de vir nas segundas, nas quartas, nas sextas, em oração das 10 à meia-noite ou das 8 às 10. O melhor horário que ficar melhor para o irmão, venha aqui, ore a Deus, busque a Deus, para que Deus venha nos lavar com sangue e venha nos deixar mais alvos do que a neve. Que nós venhamos ter a oportunidade de deitar aos pés de Jesus em adoração. E esses irmãos ali, eles confiaram em Jesus, eles creram e confiaram. E a partir do momento que eles creram e confiaram em Jesus, eles foram lá e obedeceram a Jesus. Obedeceu a Jesus de todo o coração ali, e no meio do caminho eles foram limpos. Quantos de nós, irmãos, que cremos que Jesus veio a este mundo, morreu por nós na cruz do Calvário, mas Jesus tem falado conosco e a gente não tem confiado naquilo que Ele tem falado conosco. Quantos de nós, irmãos, que deixamos de obedecer a Deus há muito tempo, não temos mais obedecido a Deus. Deus tem falado claramente conosco aqui na igreja, tem falado claramente conosco, através dos cânticos, através dos testemunhos, através da palavra de Deus. E a gente não tem dado ouvido, a gente não tem obedecido. É hora da gente obedecer, irmãos, porque sem fé nada adianta, irmãos. A gente não vai conquistar nada do reino do céu sem fé. A gente precisa de ter essa fé viva e verdadeira. A gente precisa obedecer a Deus. Obedecer é temor. A pastora pregou aqui na última quinta. A gente tem que ter temor de Deus. Sem temor não tem avivamento. Não adianta. Precisamos nos libertar do pecado, obedecer a Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Obedeça a Deus. Larga dessa bijuteria, larga desse pecado, larga disso que tem te afastado de Deus. Ah, meu irmão, eu não peco. Peca, irmão, peca, todo mundo peca. Todo mundo é pecador, não tem como. Ah, mas eu não peco. Irmão, só para vocês terem ideia de pecado. Ter ideia de pecado. A pessoa fala que eu não peco, mas vai ali no banheiro ali, usa o banheiro ali, desperdiça a toalha. Desperdício é pecado. Vai ali, pega o copo descartável ali, em vez de pegar um, pega 3, bebe água ali, volta lá depois de 10 minutos, bebe água de novo, pega outro copo. Desperdício é pecado. Quantos aqui, irmãos, que declaram imposto de renda e tem coragem de ir lá e sonegar imposto? Quantos que chega lá, não, vou arrumar um contadorzinho ali que é top. Esse contadorzinho lá, ele devolve tudo para você. Não é seu. Não é seu, não pega. Está pegando coisa que não é sua. O salário do pecado vem. As consequências do pecado vêm. Aí passa um tempo, acontece de cair lá na malha fina, paga uma multa lá 10 vezes mais e fica chorando. Mas é só a consequência daquilo que está fazendo, irmão. Não sonegue imposto de renda. Não faça aquilo que, não pegue aquilo que não é seu. Aí muitos falam assim, não, eu não sou pecador, mas faz isso. Ah, quantos aqui que falam que não é pecador, mas fica falando coisa aí para irar o próximo? Quantos aqui falam que não é pecador, mas está fofocando aí, falando da vida dos outros? Está contando fofoquinha dos outros? Tal da fofoca é igual telefone sem fio, irmão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de brincar isso na escola, eu brinquei demais. Chegava a fazer a roda assim, falava uma palavra no começo, nós chegávamos do outro lado, não tinha mais nada a ver. E aí acaba, destrói a vida da pessoa, puxa outro pecado maior, na hora que você vê, destruiu a família do próximo. O pastor teve uma vez que contou um testemunho aqui que eu ouvi uma vez só, talvez eu venha contar errado, mas parece que a menina fofocou lá de um rapaz, o rapaz irou, falou que parece que o rapaz tinha abusado dela, alguma coisa assim. Aí o tio irou, foi lá brigar com o cara, matou o cara. Olha o tamanho da consequência do pecado.
A gente acha que não, isso é só uma conversinha, só uma coisinha assim, mas destrói casamento, destrói amizade, destrói comunhão, destrói, acaba afastando a pessoa, é um membro da igreja, do corpo de Cristo, acaba separando da igreja, e é como a lepra, depois que você separa o dedo ali que está necrosado, é só lixo. Acaba morrendo essa pessoa, acaba desviando, acaba indo para o inferno por causa de fofoca. Irmãos, vamos tomar muito cuidado com isso. Talvez é isso que está faltando para as nossas vidas, a gente começar a enxergar, fazer uma introspectiva nossa, pensar naquilo que a gente está fazendo. Se a gente começar a pensar no entender, começar a orar a Deus, Deus, me mostra, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Me mostra, Senhor Jesus, aquilo que eu tenho feito, que o Senhor não tem agradado. Ora assim, que eu tenho certeza que Deus vai mostrar. Deus vai mostrar e vai te libertar desse pecado. Vamos começar a lavar as nossas vestes. A gente acha que a gente está limpinho demais, mas a gente está sujo. Quando a gente começa a aproximar de Jesus, a luz de Jesus mostra tudo aquilo que a gente, todas as nossas manchas, tudo aquilo que tem nos impedido de deitar aos pés de Jesus. Quem tem lepra, irmão, não pode chegar perto de Jesus, não. Quem tem pecado não consegue chegar perto de Jesus, é impossível. Vamos nos limpar, vamos ser mais alvos do que a neve. É momento de buscar a Deus, mais do que nunca, e nos limpar de tudo dessas coisas do mundo. Está transbordante de Deus, cheio de Deus. E a fé salvou não, né? Curou esses leprosos. E eles foram ter ali com o sacerdote. Foram lá mostrar para o sacerdote que eles estavam limpos. Aí pagam a quantia lá e acaba sendo livre, desimpedido para ir onde quiser ir. E só que naquele momento tinha um samaritano. Esse samaritano, ele estava indo, quando ele viu que ele estava limpo, ele ficou tão feliz que, nossa, eu vou voltar lá e vou agradecer a Jesus. E voltou lá, muito alegre. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então, irmãos, esse samaritano, ele teve, naquele momento que ele viu que ele estava limpo, ele ficou tão feliz, que ele foi lá mostrar para Jesus, e foi lá glorificar o nome de Jesus, agradecer a Jesus pelo grande milagre que Jesus deu na vida dele naquela hora. Milagre naquele momento, irmãos. Não havia recursos naquele momento para poder curar da lepra. Não existia remédio, não sabia nem que era bactéria. Só Jesus sabia disso. A medicina foi avançar muito depois. Não tinha recurso. O único recurso que tinha para o leproso era ir para fora da cidade e morrer à míngua. Morrer lá, depender dos outros, depender de quem pudesse ajudar com alimento, com roupa, com o que fosse preciso, com remédio. Não tinha recurso nenhum. E Jesus, ele pode libertar da lepra. A lepra nessa época era algo que pelos judeus era considerado como um pecado abominável a Deus. E Jesus veio mostrar naquela hora que ele conseguia curar a lepra, que ele conseguia livrar de todo o pecado, fazendo uma analogia àquilo que ele ia fazer logo depois na cruz do Calvário. Ele ia derramar o seu sangue ali para nos lavar do pecado, para nos libertar das coisas deste mundo e nos dar a salvação. Só que a gente precisa vigiar. Jesus já fez isso pelas nossas vidas. Mas a gente tem o poder de escolha. A gente tem um livre-arbítrio. A gente pode ir pelo único caminho que é Jesus Cristo, ou a gente vai pelos vários caminhos do pecado, da perdição. Basta a gente escolher, irmãos. E aí, nesta hora, mais uma vez, clamo a todos para que vamos nos libertar do pecado. Vamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Olha, só para os irmãos terem ideia. Antes de ser curado, ele estava a 100 passos de Jesus. Depois de curado, ele deitou aos pés de Jesus e glorificou ele com grande voz. Quem quer ficar próximo de Jesus, levanta a mão, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Deus é maravilhoso demais, irmãos. Ele nos liberta do pecado e nos dá a oportunidade de deitar aos pés dele, glorificar o nome dele, agradecer a ele,
Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de agradecer esse Deus maravilhoso pelas coisas gloriosas que Ele tem feito nas nossas vidas, mas a gente não faz. Muitas das vezes a gente é os outros 9 aqui, leprosos aqui, ó. Deus nos dá as bênçãos e a gente não vem aqui dar o testemunho. Deus faz coisas gloriosas para a gente, mas a gente não tem um momento na nossa oração para poder glorificar e agradecer tudo aquilo que Ele faz por nós. Esse Jesus é maravilhoso, irmãos. Oração, está certo que a gente pode pedir, mas a gente tem mais que agradecer do que pedir. Só da gente estar respirando, só da gente estar aqui, ó, limpinho, cheiroso. Muitos já estão até jantado aqui na igreja, podendo glorificar, agradecer esse Deus glorioso. E muitas vezes a gente não faz. Covid é uma coisa que mostrou para muita gente aquilo que muitos nem notavam. Covid matava as pessoas por insuficiência respiratória. Quantos de nós nunca tinham agradecido a Deus pelo ar que respiramos? E muitos morreram ali com a máquina funcionando ali para poder trazer o oxigênio ao pulmão. Eu tinha uma tia que faleceu, ela deu fibrose pulmonar. Eu acompanhei ela vários dias lá, ia fazer visitas para ela. Ela é irmã da minha mãe. E ela deu fibrose pulmonar, ela estava com 40% ali só de capacidade respiratória. Chegava um momento que ela estava com a bomba mecânica e mais um cilindro de oxigênio, com aqueles, esqueci o nome daqueles bichinhos que colocam no nariz, aqueles negocinhos no nariz ali com a mangueirinha, respirando com os dois ao mesmo tempo, e a gente tinha que pegar o leque e ficar abanando ela ali, ó, que ela não estava conseguindo respirar. E a gente tem um privilégio de estar aqui adorando a Deus nessa noite, respirando, e muitas vezes a gente não fala nada. Essa gratidão, ela mostra que a gente precisa de Deus, que a gente é dependente de Deus. Se a gente é autossuficiente, a gente acaba nos afastando de Deus. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Muitas vezes Deus nos livra de muitas coisas. Muitas vezes Deus nos abençoa de inúmeras formas. Mas a gente esquece de glorificar e agradecer a Ele. E em muitos momentos a gente nem lembra dele e a gente acha que a gente é autossuficiente. Não, fui lá, trabalhei e comprei meu carro. Mas Deus que dá o trabalho para a gente. Deus que nos dá a capacidade. Deus que nos dá a sabedoria. Deus que nos dá a saúde. Não adianta a gente achar que é a gente que faz. Foi fruto do meu suor. Não, foi fruto da bondade de Deus. Aleluia. O amor de Deus é imensurável. Não há como a gente determinar o tamanho do amor de Deus. Deus nos amou de tal forma que mandou seu único filho para morrer por nós aqui na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue ali e pagar o alto preço pelos nossos pecados. Nos deu o direito de escolher, o direito de eu quero seguir Jesus ou eu quero viver as coisas deste mundo. Muitos de nós, todas as coisas que eu falo aqui, irmãos, eu me envolvo no meio. Não estou pregando para ninguém aqui, estou pregando sempre na primeira pessoa do plural, servindo, se brincar mais para mim do que para vocês. Mas muitos de nós, irmãos, não entregamos a nossa vida 100% para Jesus. Muitos de nós ainda tem algo que ainda nos segura neste mundo ainda, que nos deixa a gente ter um encontro verdadeiro com Deus. Muitos de nós, irmãos, precisamos repensar, fazer uma introspectiva e pensar naquilo que tem nos afastado de Deus. É momento de refletir, irmãos. A gente tem vários dias até o dia da nossa morte, só que esses dias passam muito rápido. Porém, a nossa morte também pode vir a qualquer momento. Ninguém sabe daqui 10 segundos o que pode acontecer. Então, o que a gente deve fazer hoje. Não deixe para a última hora, porque talvez sejam vários dias para a gente poder consertar com Deus, mas é um dia só de juízo. Se a gente cair nesse dia do juízo, irmão, já era. Aí não tem mais volta. Aí aquele que estava para nos advogar vai ser o nosso juiz. E ele vai julgar em cima dessa palavra aqui, irmãos. Ó. Se a gente não tiver de acordo com essa palavra aqui, irmãos, é condenação na hora certa. E é pela eternidade. Alguém já imaginou o que é uma eternidade?
Se um ano demora muito tempo, imagina uma eternidade. Para aquele que está com dificuldade de respirar, 1 hora é muito tempo. Imagina uma eternidade. Aquele que queima a mão no fogo, 5 segundos é muito tempo. Imagina uma eternidade. Uma eternidade no inferno ali, queimando no fogo, que não consome, que só arde, que só dói. O bicho come, mas a carne não acaba, a dor não passa. Irmãos, é hora da gente fazer uma introspectiva muito séria das nossas vidas. É hora da gente pensar muito bem naquilo que tem nos afastado da presença de Deus. É hora da gente buscar esse Deus glorioso de todo o coração. Não é 98%, 99%, é 100%. Larga as bijuterias para lá, irmãos. Larga as bijuterias. Seja grato a Deus a todo momento. Busca esse Deus glorioso em oração a todo momento. Ah, Johnny, eu estou trabalhando. Ora em espírito. Ora em espírito, não tem o que falar, glorifica. Glorifica. Glorifica, agradece. Para agradecer, a gente tem demais para agradecer, irmãos. A cada segundo nós podemos agradecer pela vida. A cada segundo. Não tem o que orar, agradece pela vida a todo momento. E ora em espírito a todo momento, que Deus vai trazer uma graça, vai lavar as nossas vestes, vai nos libertar dessa lepra que é o pecado, vai tirar a vontade de andar de carro velho, vai tirar a vontade de gastar com aquilo que você só tira da igreja, só tira da presença de Deus. Vai tirar a vontade de mexer com esse danadinho aqui, ó, esse bichinho aqui que é difícil, que é complicado. Essa coisa aqui é uma bênção de Deus. Na mesma hora ela pode ser usada para ser uma maldição. Depende de nós, de como que a gente vai usar isso aqui. Esse celular aqui, infelizmente, irmãos, ele nos afasta de Deus de uma certa maneira que leva até a morte. O celular aqui, ele destrói a sua vida, destrói o seu casamento, destrói a sua vida com Deus, destrói a sua alegria, destrói a ponto de vir pensamentos daqueles que de passar a corda na vigota e acabar com tudo. Deus nos dê sabedoria para usar isso aqui. Isso aqui tem tudo de bom para poder... Se a gente quiser buscar das coisas de Deus, a gente consegue. Mas se a gente quiser olhar aquilo que não deve, pornografia, olhar coisas que não convém de Deus, ou então está lá stalkeando aquilo que a gente não deve stalkear, está lá olhando aquela menininha lá que não é benção para a gente, ou está lá adulterando pelo celular, achando que é o bambambam. Vamos ficar atentos, irmãos. Esse celular aqui é benção, mas ele é maldição também. Depende de quem está usando e o que está no coração. Vamos lavar o nosso coração. Lavar os nossos corações com o sangue de Jesus. Vamos nos libertar das coisas deste mundo, irmãos. É hora, irmãos, a gente buscar a Deus cada vez mais e mais. É hora, irmãos. Deus está à porta. A gente já tem visto aí as notícias. A gente vê aí que esses dias para trás mandou até emitir um mandato de prisão lá para o Vladimir Putin. Já está vendo lá que a China já está em comunicação com a Rússia para poder começar a parceria na guerra. Irmãos, estamos às vésperas de uma terceira guerra mundial. Só quem está dormindo, igual Davi dormiu aqui à tarde, aqui que não está vendo. Já está acabando já o tempo nosso aqui, irmãos. É hora da gente fazer aquilo que a gente veio a este mundo fazer. É buscar a Deus de todo o coração e a sua justiça, a sua palavra e salvar almas. A nossa obrigação aqui é salvar almas. A forma da gente mostrar o nosso amor para Deus é falar dessa palavra gloriosa para aquele que precisa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no barzinho, seja no botequinho da esquina lá, o botequinho que eu falo assim, a mercearia da esquina, seja nas praças. Ah, mas não tenho oportunidade para pregar. Ah, a igreja não me dá oportunidade para pregar. Eu quero muito pregar na igreja, mas a igreja não me dá oportunidade. Vai ali na praça e prega, meu irmão. Vamos lá com nós lá na casa de recuperação, vamos pregar lá. Deus quer usar a gente, aonde a gente puder ir. Vamos pregar nas ruas. Vamos falar do amor de Cristo para aqueles que precisam, aqueles que estão deprimidos. Vamos deixar de pecar. Vamos controlar a nossa língua. Vamos controlar a nossa língua. A língua é um dos membros que é bem pequeno, né? Um músculo bem pequeno, mas é um dos mais fortes que existe no corpo.
e é o que mais destrói. Vamos controlar a nossa língua. Dá um breve testemunho aqui do irmão que está na casa de recuperação lá. Ele era da igreja, tinha um ministério dele na igreja, um departamento que ele cuidava. Aí teve uma conversa lá do pastor com a esposa dele, que ele não gostou. Ele acabou afastando da igreja. Aí começou a beber álcool, né, as bebidas. Aí não estava fazendo mais efeito, começou a misturar com drogas lícitas. Aí já não estava fazendo mais efeito. Aí começou a usar cocaína. Está lá caído. Agora ele está se levantando, graças a Deus. Graças a Deus, Deus está restaurando a vida dele. Porque ele gritou e falou para Jesus assim: Jesus, tem de misericórdia de mim. E Jesus teve misericórdia dele e está levantando ele de novo. Então, irmãos, é um pecadinho, uma coisinha que acaba levando a um pecado maior. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai para o juízo final e vai ter a morte eterna nas nossas vidas. A gente vai perder a salvação, irmãos. É hora da gente acordar. É hora da gente buscar esse Deus de todo o nosso coração. É hora da gente glorificar, adorar, ter gratidão. Só um dos 10 voltou e agradeceu. Quantas bênçãos Deus tem dado nessa casa, tem feito nessa casa. O mesmo Jesus daquela época é o Jesus de hoje. Ele ainda continua fazendo milagres, ele continua ainda abençoando, ele continua curando, ele continua abrindo as portas, ele continua enchendo as nossas vidas com a presença dele. E aí quantas pouquíssimas vezes a gente vê alguém testemunhando aqui, irmãos. Deus, esses dias para trás, eu até queria ter dado esse testemunho, mas Deus, esses dias para trás, me deu uma bênção muito grande na minha vida. Aquela semana que o pastor esteve aqui, no final da pregação, ele chamou aqueles que tinham alguma doença e outros que tinham alguma causa impossível aqui à frente. E o pastor orando ali, ele falou assim: ó, Deus está curando a sinusite aqui. Irmãos, eu teve uma época na minha vida que eu dormia com um ventilador soprando na minha cara, no meu rosto, o tempo inteiro, a noite inteira. Isso trouxe uma sinusite para mim que eu sofria, né? Vou falar assim, sofria tremendamente com essa sinusite. E tomava remédio, antibiótico, e chegou ao ponto de fazer até ressonância magnética para poder ver como é que estava. Queria fazer, dependendo, ia ter que fazer algum tipo de cirurgia. Naquela noite, irmãos, pela glória e honra do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso, eu estava aqui de pé, não desci aqui embaixo, mas antes mesmo do pastor falar assim, ó, pastor, eu orei a Deus, falei assim: Deus, eu estou aqui em cima, mas veja como se eu estivesse lá embaixo, porque eu também preciso da vitória na minha vida. E aqui eu fiquei orando. Naquela hora o pastor falou assim: ó, tem gente que vai ser curada de sinusite. Na mesma hora começou a vir uma sensação estranha aqui, parecendo que estava desgrudando a pele do osso, assim, ó, pelo nariz. E passou alguns, acho que no outro dia, minha respiração estava tão limpa que estava entrando tanto ar no meu nariz que eu estava até estranhando, parecendo que eu estava afogando com ar, tanto ar que estava entrando. E glória a Deus por isso, eu estou curado em nome de Jesus. Esse Jesus ainda continua curando, irmão. Esse Jesus continua nos abençoando, irmão. Não perde a oportunidade, irmão, de vir aqui à frente, testificar aquilo que Deus tem feito na sua vida, para poder potencializar a fé do seu irmão. Seu irmão talvez está precisando ouvir uma palavra dessa para poder acreditar mais em Deus, para poder confiar mais em Deus, para poder ter uma salvação completa. É através desse testemunho aí, irmão. Não perde a oportunidade. Pode organizar devagarzinho aí, ó, umas 3 pessoas por noite, né? Senão não dá tempo para a palavra. E a gratidão, irmãos, gera humildade. Nos torna humildes diante de Deus. Nos mostra a Deus que somos dependentes totalmente dEle. E realmente somos dependentes. Nós autossuficientemente falando, a gente não consegue viver. Se Deus falar assim para mim: não vou mais intervir em nada na sua vida vai virar a ponta cabeça. Jesus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado das nossas vidas a todo momento. E essa gratidão, além de humildade, gera intimidade. Este leproso, ex-leproso, ele estava a 100 passos de Jesus, que agora ele estava deitado aos pés de Jesus,
com o rosto em terra, agradecendo a Jesus por este milagre glorioso que Deus deu para ele. Venhamos ser humildes, venhamos ser gratos. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Deus tem nos abençoado de maneira gloriosa e maravilhosa, irmãos. Precisamos mais do que nunca de glorificar e agradecer esse Deus, para poder cada vez mais ter intimidade com esse Jesus maravilhoso e cada vez mais ser transbordante da presença dele. Amém? Irmãos, fazendo uma retrospectiva, devemos nos libertar de toda a lepra do pecado. O pecado tem nos afastado de Deus. O pecado tem nos tirado da presença de Deus. É hora da gente clamar a esse Jesus glorioso em oração, em jejum, e pedir para que Ele tenha misericórdia de nós, nos liberte do pecado, nos liberte de tudo aquilo que tem nos tirado da presença dEle, que nos liberte das nossas bijuterias, daquilo que tem nos tirado da presença dEle. Se é o celular, desliga o celular. Deixa o celular longe de você. Se é a televisão, desliga a televisão. Se é a internet, para de mexer no computador. Comece a abrir a Bíblia. Comece a ler essa palavra gloriosa. Ela fala conosco a todo momento. Deus tem uma palavra de amor através dessa palavra com você. É só você crer. É só nós crermos nisso. Deus tem muito a falar conosco através da palavra. Deus tem muito a falar conosco através dos cânticos. Você está ouvindo música do mundo, abandona a música do mundo. Irmãos, esses dias para trás, Deus me mostrou algo assim, nitidamente no meu ouvido. Porque lá perto de casa tinha um centro de macumba. E aí, a gente fica pensando nas letras do mundo aí, cantando músicas do mundo. E muitas dessas músicas têm apologia às coisas demoníacas aí, a coisa do inferno. E a gente não ouve isso, mas não acredita, não confia naquilo que está ouvindo. E eu nunca gostei muito de ouvir música do mundo, graças a Deus. Depois que converti a Jesus também, Deus me libertou e eu consegui abandonar a escutar a música do mundo. Tenho nojo de ouvir, não gosto. Mas eu estava em casa, sábado à tarde, aí tem aquele momento ali que eu gosto de tirar para dormir. Falando aqui que a gente deve orar e não deve dormir, mas eu tenho pelo menos umas 2 horinhas no sábado, eu gosto de dormir, porque o cansaço da semana vem acumulando. Se sábado eu não tirar um pouquinho para dormir, eu volto só o bagaço na outra semana. E eu deitei ali e comecei a escutar melhor o ruído do entorno, né? E comecei a ouvir. O centro de macumba era umas 2 horas da tarde batendo tambor. Irmãos, é a mesma coisa da gente ver essas músicas de axé aí, irmãos. A gente tá participando de culto a demônio aí sem saber. Abandona a música do mundo. Abandona a música do mundo. A música do mundo também traz outros pecados. Ela acaba esfriando a nossa vida com Deus. Ela acaba tirando a gente da comunhão com Deus. Abandona a música do mundo. Irmãos, e a gente deve ter fé. Fazendo uma retrospectiva ainda, a gente deve libertar do pecado, a gente tem que pedir e clamar esse Jesus, tem de misericórdia de nós. E a gente precisa mais do que nunca também ter fé. Fé verdadeira, viva. Fé de não só crer em Jesus, que Jesus é o nosso único Salvador, mas também crer que Ele pode mudar a nossa situação, que Ele pode nos encher, que Ele pode trazer o avivamento. E a partir disso obedecer, ter o temor de Deus, para que venha sobre nós o avivamento de Deus, pois estamos já na última hora, irmãos. Na última hora. Se tudo que a gente começar a olhar, as notícias do mundo, aquilo que tem acontecido, a gente começa a perceber que Jesus está às portas. E a gente começar a obedecer esse Jesus glorioso, fazer a vontade dEle, pregar a palavra dEle para aquele que precisa, falar do amor de Jesus para aquele que precisa ser liberto, aquele que precisa ser salvo. Jesus amou todo mundo, não amou só eu não amou só você não.
Ele amou o seu próximo também. Devemos ir em busca da salvação do próximo. Devemos fazer missões urbanas aqui. Nossa igreja é missionária. Não é só porque é missionária que tem igreja lá na Europa lá que a gente não pode fazer missão urbana aqui também não, irmão. É hora da gente fazer missão urbana. É hora da gente pregar para aquele que precisa. É hora da gente levar uma palavra no serviço, no trabalho. Mateus tem feito isso lá na Caoa, lá, ó. Tem sido bênção. Mateus mais o Kézio, que é outro rapaz que trabalha lá, tem sido bênção. Quer participar também, Mateus, em nome de Jesus. Então a gente tem trazido a palavra de Deus ali para aqueles que precisam. Ali tem gente de tudo quanto é jeito. É hora da gente fazer isso no nosso trabalho. Ter uma oportunidade de conversar com aquele que toma conta ali do setor ali, conversa. Deus vai na frente e vai tocar no coração dele, vai amolecer o coração dele para te dar a oportunidade. É só você crer e confiar. Vamos começar a fazer a obra de Deus. Já é a última hora, irmãos. Amém? Gostaria de convidar a todos para colocar de pé. Marcel, deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Neste momento, irmãos, vamos fazer uma introspectiva das nossas vidas. Vamos pedir para Deus revelar aquilo que tem nos afastado da presença dEle, que tem nos tirado, que não tem nos permitido esse avivamento que Jesus quer derramar sobre nós, que tem nos afastado da presença dEle, que tem nos deixado frio na fé, que não tem deixado a gente obedecer à vontade dEle. Vamos buscar para que a gente consiga alcançar esse avivamento. Eu queria muito nessa noite que a palavra fosse de bênção, de vitória, mas eu vou ser sincero com os irmãos, orei muito tempo pedindo a Deus para que Deus revelasse, mas essa foi a vontade dEle. E eu estou aqui como instrumento da palavra de Deus, para poder falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quis falar. E que essa palavra continue a falar nos corações de cada um aqui. Vamos pensar cada vez mais e mais nisso que foi dito aqui nessa noite. Vamos fugir desses abismos. Vamos fugir do pecado, irmãos. Vamos ser santos. Vamos santificar as nossas vidas. Vamos voltar a entrar na sala do trono para glorificar esse Deus maravilhoso. Para entrar nessa sala do trono tem que estar livre da lepra, irmão. Não tem como, irmão. Precisamos estar libertos da lepra. Precisamos estar arrependidos. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus de maravilha, tu és glorioso, Pai. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido teu. Eu sou abençoado se eu vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas todo dia o pecado vem. E o que eu faço? Mas eu escolho. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Canta mais alto. Mas eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe,
Eu sou povo.